Pessoal, continuando aqui, né? Como a gente estava vendo, então a gente fez o processo de envio de pacotes DHCP, né? A gente pode concluir que ele parte de camada 2 e camada 3, né? Só que a operação dele ele é um protocolo de camada 7, né? Então ele usa transporte do servidor para a estação 67, da estação para o servidor 68, né? E como o DHCP, o endereço DHCP não é conhecido inicialmente, né? Por exemplo, este computador aqui, né? Então, vou fazer o processo. Ele está desligado, tá? Está desligado. Aí você chega para trabalhar, né? Obviamente ele não tem nenhum IP. Então, quando você liga ele, tá? Ele starta o DHCP, tá? Então ele vai pedir um endereço IP para funcionar, né? Opa, tá? Confirmação. Processo encerrado, tá? Então, por aí, pessoal, você consegue ver, né, que imagina 100 máquinas ligando 8 horas da manhã para trabalhar, né? Então, assim, existe um processo bem grande de verificação, né? Por isso que às vezes a gente aumenta um tempo da carga de endereçamento e reduz essa carga, porque a consulta é menor, né? É menos robusta. Se você diminuir essa carga para diariamente ou 2 vezes por dia, depende da configuração de segurança que você precise, você aumenta essa carga na rede, tá certo, pessoal? Então, de DHCP, essa parte aí acho que ficou bem clara pra gente, né? Vou fechar aqui, pessoal, e eu quero falar com vocês agora, né, de um serviço bem bacana também, que é o servidor Wins, né? O servidor Wins ele opera com NetBIOS, tá? O que é NetBIOS? NetBIOS é um protocolo de camada 3, porém não roteável, ele não passa por roteadores. Então, o que quer dizer isso? Ele só funciona na rede local, na LAN, tá? Ele não passa por roteamento, ele só funciona dentro da rede local. Muito bem, o NetBIOS, pessoal, ele é praticamente o nome do domínio ou o nome do computador. Então, o meu NetBIOS desse servidor é o hostname, que é o server 001, tá? O meu NetBIOS de domínio, vamos ver se ele vai resolver. NS lookup Adriano, só isso aí. Vamos ver se ele vai conseguir resolver. Ele resolveu por NetBIOS, tá vendo? Sem a extensão DNS. Então ele trouxe, só que ele não trouxe como NetBIOS, ele trouxe como DNS, mas localmente ele funciona. Muito bem. Então nós vamos instalar aqui, tá, o servidor Wins, tá, que é next, né, pessoal? Vamos colocar o Wins, ele está aqui, ó, em features, né? Wins server, Windows Internet Name Server, tá? Embora tenha o nome Windows Internet, ele é na rede local, tá? Vamos dar um next
install, ele é bem simples, né, pessoal? Ele é muito simples, tá? Inclusive o próprio WINS instalado, quando você tem uma rede muito grande, o WINS ele facilita de você colocar no DNS uma lista reversa ou uma lista de pesquisa reversa, inversa, né? Alguns chamam de inversa, outros de reversa, que procura IP por nome. Isso serve para auxiliar o processo de pesquisa, tá? Então, ó, vamos dar um close, vamos abrir o WINS. O servidor é bem simplesinho, ele já está até habilitado praticamente, ó, né? Por enquanto não temos nenhum, tá? Mas a gente adiciona aqui, né? De qualquer forma ele vai pegar pelo WINS, né? Então vamos fazer só um teste para ver se é verdade, né, essa afirmação. Então eu vou colocar esse daqui aqui, né? Vou abrir o meu Windows 10, que é esse aqui, ó, Windows 10 64, né? Vou lançá-lo ao domínio. Então primeiro eu vou ver se há conexão, né? Vou abrir um prompt do DOS e vou pingar no servidor. Tem conexão, né, pessoal? Eu não mexi em firewall aqui por enquanto. Se precisar a gente mexe, né? Então vamos adicioná-lo ao domínio. Para adicioná-lo, eu vou clicar em meu computador com o botão direito, propriedades, vou alterar configurações. Isso aqui a gente já sabe fazer, né? Muito bem. Vou alterar aqui, né? E vou colocar o nome de estação com C, né? Ou melhor, vou colocar teste 01, teste traço 01. E o domínio eu vou colocar Adriano. Vamos só ver se ele autoriza pelo WINS. Ou ainda não. Vamos ver pelo DNS. Pelo DNS ele já está autorizando, né? O WINS ele precisa, depois a gente precisa configurar o host, né? Vamos autorizar pelo DNS, depois a gente configura. Administrator arroba 3456 A maiúsculo. Está no domínio. Vamos fechar e reiniciar, né? Então já está no domínio. Então vamos abrir o WINS. Base de dados, vamos adicionar, né? Um 172.17.0.100 255.255.255.0. Tá. Então ele achou aqui, né, todas as entradas, né? Um grupo de trabalho, esse aqui já não existe mais, né? Outro também não existe mais. Esse daqui é o meu computador, esse aqui também não existe mais, né? Então é o que ele encontrou. Então quer dizer, eu achei que ele fosse reescrever, mas no entanto
permanece ainda isso aqui armazenado, né? Então ele dá essas opções mesmo, né? Ele não limpou da base de dados ainda, tá? Mas se vocês lembrarem, né, esse aqui, né, ele já pertence ao domínio, então ele está aqui no DNS, ou melhor, no AD, Users and Computers, e ele está aqui já, né? Então vocês percebem que o índice ele pega todos, né? Todos que ele já tem, né? Tá? Isso aqui tende a atualizar depois, né, pessoal? Então isso aqui ele ajuda bastante, né, nessa parte de resolução de nomes dentro da rede. Tá bom, pessoal? Então dessa parte do Wins, né, acho que já dá para vocês terem uma ideia, né? Ele com o DNS, né? Vamos abrir o DNS aqui. O Wins com o DNS eu consigo criar zona de pesquisa reversa. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, nova zona, né? Vou dar um avançar, uma zona primária, né? Consigo replicar para todos os DNS rodando, inclusive colocar os domínios filhos para operarem junto. Vamos dar um next, né? A zona que a gente está trabalhando é IP versão 4, vamos dar um next, e aqui é o IP invertido, né, pessoal? Então é 0 0 17 172, né? 172 17 0. Então ele inverte aqui embaixo, tá vendo? Tá? Ele cria invertido mesmo. Então vamos dar um next, né? Permitir atualizações dinâmicas, finalizar. Então já criou a zona reversa. Então gradativamente os computadores que vão sendo colocados aqui, ó, ele já foi atualizado, eu tenho como associar, né? Então ó, eu tenho ele aqui, ele já está escrito, eu consigo associar ele com um ponteiro, né? Tá? Ele dá um aviso que ela não pode ser criada porque ela não foi encontrada a zona reversa ainda, tá? Ela não está online ainda. Ela demora um pouquinho para atualizar, tá, pessoal? Eu posso criar manual também aqui, né? Tá? Posso entrar com ele manual, mas não é esse a proposta, né? A proposta é ele atualizar, né, esse endereço, tá bom, pessoal? Então desse primeiro momento aí de DHCP e Wins, espero que tenha ficado bem claro para vocês o funcionamento, e aí na próxima a gente volta aí para mais uma aula e continuar com a parte de usuários, grupos, né, toda essa parte aí para complementar, tá bom? Um abraço a todos então, pessoal.